Eu sou a Aline, eu sou aluna do 4º ano de Medicina aqui da Santa Casa e eu acho que a minha trajetória e de como eu cheguei aqui é bem interessante, assim, porque eu nem sabia direito sobre a Santa Casa, porque apesar de eu ter nascido em São Paulo, eu morei muitos anos no Nordeste, eu morei 12 anos lá. Então, assim, minha família sabia, minha avó já tinha se tratado aqui, enfim, mas não era um assunto corriqueiro, não era um ambiente que eu frequentava. E aí eu estudei lá, terminei o ensino médio em Salvador, fiz 3 anos de cursinho, prestando faculdades e universidades em diversos locais do Brasil. E acabei que eu passei na Santa Casa e foi uma surpresa. E aí foi o único local que eu passei depois de 3 anos de cursinho. E aí eu vim aqui, eu falei, vou conhecer, e quando eu cheguei aqui eu me apaixonei, porque era um lugar lindo e fui super bem recebida e foi muito legal. Eu lembro muito de me impressionar com a arquitetura, assim, porque eu não conhecia, né, nunca tinha vindo aqui. Então eu lembro de me impressionar muito com a arquitetura, assim, e com as pessoas que me receberam, foi uma recepção legal. Assim, os alunos estavam lá e tiraram dúvidas, e eu fiz a minha matrícula sozinha, acho que isso é uma lembrança minha curiosa, porque meus pais estavam no Nordeste e eu estava morando aqui sozinha quando eu passei, porque eu estava fazendo cursinho já. E eu vim sozinha fazer minha matrícula, eu liguei para uma amiga minha de cursinho também, eu falei, vem fazer comigo para eu não ficar sozinha. E aí eu fiz minha matrícula sozinha, assim, corri atrás de tudo, acho que foi também um sinal um pouco de independência. Foi difícil, assim, a adaptação, eu acho, porque a realidade de faculdade é diferente de tudo que você já viveu. Mas eu gostei bastante, assim, o pessoal geralmente não gosta dos primeiros anos, as carreiras básicas acha meio chato, meio puxado, mas eu gostei bastante. Foram uns anos, assim, que eu aproveitei bastante a faculdade, as atividades extracurriculares, participei de muitas ligas, sempre que tinha aula de propedêutica eu adorava visitar os pacientes e ter esse contato. Então foi bem interessante no começo, assim, porque eu até brinco, eu falo que não tinha outro lugar para eu estar estudando a não ser a Santa Casa, depois que eu conheci como funciona aqui, sabe? Essa valorização da propedêutica no primeiro ano, da gente ter contato com o paciente sempre, da gente ter a possibilidade de ir conversar com o paciente numa enfermaria, independente de ser interno ou não, e do paciente estar lá para te ouvir, deles gostarem na maioria das vezes que você está lá para conversar com eles. E eu gosto disso, né? Eu sou muito comunicativa e um dos motivos que eu escolhi medicina é para poder me comunicar com as pessoas e entender as aflições delas, né? Então, isso me contemplou bastante, assim, na Santa Casa. Foi um dos motivos, né? O motivo de poder entender as pessoas e de entender as angústias delas, e poder conversar e conhecer mais os outros, criar vínculos também, que eu acho que como médico a gente cria vínculos, então foi algo que foi bom. Desde que eu entrei, eu participei das jornadas de intercâmbio logo no primeiro ano, porque eu sempre quis ser pesquisadora também, além de médica, né? Então, assim, eu sempre sabia que eu queria ir para a área de pesquisa. E aí, quando eu cheguei, teve as jornadas de intercâmbio, que eu ouvi falar sobre o programa, me interessei muito. E aí, eu vi os critérios de seleção, que eram saber falar inglês e ter um projeto de pesquisa aqui na faculdade. E aí, aos poucos, eu fui trilhando meu caminho. Então, voltei para minhas aulas de inglês, que era uma coisa que eu tinha parado de fazer durante o cursinho, porque era meio impossível. Aos poucos fui também conhecendo os projetos de pesquisa aqui da Santa Casa, qual departamento me interessava mais. E eu acabei chegando na saúde coletiva, que é o que eu gosto bastante. E aí fiz meu projeto de pesquisa e de iniciação científica na epidemiologia. E aí quando foi no 3º ano, eu resolvi prestar o programa. E aí eu prestei, aí fui aprovada, fui para o departamento de saúde pública em São Francisco, na Califórnia. E tive aulas de epidemiologia e estatística na Universidade de Berkeley. Foi muito legal, assim, porque eu nunca tinha ido para fora do país. Então foi a minha primeira experiência fora do país, pegando avião, tendo que me comunicar naquela correria toda. Então foi muito interessante nesse sentido. E quando eu cheguei lá, eu descobri um mundo de possibilidades dentro da minha carreira. Porque aqui na Santa Casa a gente vê bastante médico, né? A carreira médica é o que a gente mais vê e não tem como ser o tamanho desse hospital. Mas quando eu cheguei lá, eu percebi que apesar de me formar em medicina, eu posso seguir um caminho de pesquisa, eu posso seguir um caminho para gestão, para saúde pública, e isso abriu bastante meus horizontes. Então a experiência foi legal, porque eu trabalhava junto com pesquisadores do Departamento de Saúde Pública a maior parte dos dias. Eu trabalhava na minha própria pesquisa daqui de São Paulo, então foi interessante que eu pude discutir meus dados com outros orientadores, enfim, ampliar um pouco também o modo como eu olhava para o meu estudo aqui.
E na universidade foi legal porque eu tive experiência de uma universidade americana, que é totalmente diferente, né? Um campus enorme, com muito jardim, e aquele clima que parece que você tá num filme às vezes, assim. Então foi muito legal. Eu acho que a maior dificuldade foi eu abandonar um pouco o pensamento de doença, de tratamento, que é o que eu estava acostumada aqui na Santa Casa, que é o que eu vivo e a gente tem que viver mesmo, e para pensar de uma outra forma, né? Entender sobre estatística, entender sobre epidemiologia e todo esse treinamento que eu tive lá foi uma dificuldade, assim, mudar um pouco o modus de operar, assim, como eu estudo aqui as coisas médicas e como eu estudava lá as coisas que também são médicas, mas não tão clínicas assim. Então, foi muito interessante. A minha pesquisa é sobre conhecimento de HIV e DST em mulheres transexuais e travestis de São Paulo. Então, eu avalio na minha pesquisa, né, o meu objetivo é avaliar o quanto as mulheres transexuais e as travestis sabem sobre DST, sobre prevenção, sobre tratamento e até aquelas dúvidas mais bestas, se elas sabem como transmite também. Então, eu trabalho com esses dados. E aí foi o que eu desenvolvi no intercâmbio. Eu acho que da parte social da pesquisa é mais assim, porque a gente vive em São Paulo e a gente vê essas pessoas o tempo todo. E elas são, de certa forma, invisíveis, né? Muitas são moradoras de ruas, estão em abrigos, e às vezes a gente vê aqui na Santa Casa circulando, enfim. E é uma população que especialmente me toca pela vulnerabilidade. Então, o motivo de escolher essa população e esse lado social foi bastante por isso. E a parte de trabalhar com DST e HIV foi uma coisa que eu descobri que eu gostava durante a graduação, a parte de doenças infecciosas, que inclusive eu considero fazer infectologia. E aí calhou de ter uma pesquisa sobre isso, que é uma matéria que eu gosto de estudar, um assunto que eu gosto de aprender bastante, e com uma população que me sensibiliza de alguma forma. E aí eu juntou os dois, achei perfeito e comecei. O que chama mais atenção, assim, o que especialmente me chamou bastante atenção é a assistência à saúde dessa população. Assim, lá nos Estados Unidos, especialmente em São Francisco, né, que é uma cidade que tem um histórico de luta da população LGBT, de engajamento social nesse assunto, então tem muitas clínicas, muitas campanhas de prevenção, tanto de DSTs e HIV, né, que são as doenças que acabam atingindo essa população, infelizmente, mas também de outros cuidados de saúde, desde terapia hormonal para a população transexual, até cuidados básicos mesmo. Você tem uma gripe, você vai em qual clínica, né? Porque muitas vezes essa população é maltratada, dependendo de onde vai. Então isso foi uma coisa que, pra mim, me chocou bastante, assim, como tinha serviço lá. Isso é uma diferença daqui de São Paulo, assim, acho que em São Paulo nós temos 3 ambulatórios que atendem a população transexual. Acho que é um na USP, outro na Unifesp e um no CRT, que é o Centro de Referência e Treinamento para DST/AIDS do estado de São Paulo. E aqui na Santa Casa, por exemplo, a gente não tem um ambulatório assim, então foi uma experiência que eu pude ter lá, que eu visitei algumas clínicas, acompanhei alguns atendimentos, essa foi a parte médica do meu intercâmbio, e eu pude ver como se desenvolve tudo, desde a parte de recepção dessas pessoas numa clínica, até a parte de você abordar alguma questão complicada, então foi bem legal. É você aproveitar tudo que te oferecerem, assim, não te oferecerem, mas você vê o que tem na faculdade e tentar aproveitar ao máximo tudo e conhecer o que você gosta e o que aqui faz parte, o que combina com a sua personalidade aqui, né? Porque a gente tem muitas coisas e muitas atividades e vários grupos de pesquisa e grupos de cirurgia, enfim. Então tenta tudo, vê o que você gosta, acha o que você gosta e se dedica a isso também. Tipo, não tenha medo de se dedicar a algo que você gosta, mesmo que não seja o que todo mundo acha que é o melhor, sabe? Porque sei lá, uma pesquisa em saúde pública aqui, às vezes as pessoas não acham que é tão importante, por exemplo, e foi uma bandeira que eu especialmente levantei, eu achei que valeu a pena, sabe? Então é isso, eu acho que você goste aqui dentro, que tem muitas opções, e aproveite esse lugar, assim, que todo dia circular por aqui é muito bom.